Final de mês é sempre aquela coisa, né? A gente acha que o salário vai cair na conta, da dia 5 a gente já tá bolado e a gente já tá cansado do mês, né? Então, o Pode Crer tá começando, se aconchegue, vai na geladeira, pega um suco de quê, meu amigo? De maracujá, excelente. Desestressar. Isso. A gente tá acabando o mês de julho, vai voltar o batidão, aquelas pessoas que estão estudando aí vão voltar. É isso. Então nada mais do que voltar mais tranquilo. Vamos relaxar. Então vamos fazer o suquinho de maracujá para ficar mais tranquilo. Fala, podcastadores. Fala, podcastadores. Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Pode Crer. Rapaz, não nem tá falando mais número, né? Esse é o 44. Rapaz, você tá ciente do negócio, hein? 44. Eu já tava fazendo uma legenda. Rumo ao 100. Rumo ao 100. E vamos lá, vamos embora. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal aí, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, manda no grupo da família, vai aqui embaixo, clique em compartilhar e divulgue isso aí. Porque esse papo aqui, como a gente sempre fala, quem manda aqui são vocês. Vocês nos pedem os nomes e a gente vai atrás para que vocês possam desfrutar desse papo e conhecer mais da vida do nosso convidado. É isso aí. E como a gente sempre fala, a gente consegue fazer isso por quê, meu amigo? Os nossos parceiros. Exatamente, nossos queridos parceiros que nos possibilitam fazer aqui esse conteúdo e que mês que vem nós vamos fazer o aniversário do podcast. Sim, 1 ano de Pode Crer. E vamos ter mais novidades por aí. Vamos. Acompanha esse Pode Crer que aqui o negócio tá bombando. Se você quer fazer um bolo, manda pra gente. Exatamente. E hoje tem um recebido no intervalo. E topíssimo. olha, vem novidade aí, fica aqui com a gente. Exatamente. Mineira Materiais para construção, meu amigo. Se você está pensando em otimizar, reformar, construir, como a gente optimizou isso aqui, vai lá na Mineira. Conversa com aquela equipe extremamente competente, um time de atendentes excepcionais. Cara, a sua construção vai ser outra se você estiver com a Mineira. E aquele negócio é sempre promoção, é preço de qualidade, Sempre. muitos e muitos produtos. Aquela equipe é fora de sério. E uns videozinhos super comédia. Sim, tá muito bom Super aquilo comédia, lá, uma equipe extremamente instagramável. Muito. Siga lá nas redes sociais, não deixe de assistir os Reels da Mineira para conferir também lá no Instagram as promoções. Isso aí. Pensou em obra, meu amigo? É Mineira. Muito obrigado. Sua obra em boas mãos, valeu toda a equipe. Também aqui com a gente, a nossa parceria está com a Bolt Energia Solar. Exatamente, a energia renovável aí, os carros elétricos cada vez mais próximos da nossa realidade. E você, meu amigo, não investiu nessa energia renovável por quê? Sim, é porque eles pegam o sol e fazem você ganhar dinheiro. É simples. É um investimento super rentável. Você colocar as placas solares, usufruir daquela energia para abastecer daqui uns meses o seu carro. E aí você pensa assim, tem que pôr muita placa aqui em casa. Não, depende, cada casa é um jeito, né? Vai lá conversar com os engenheiros da Bolt, Nestor, Paulo e Vitão e apresenta qual é a sua necessidade. Chega com seu talão de energia lá, eles vão atender a sua demanda, meu amigo. Orçamentinho lá. E é aquele negócio, você colocou lá na sua fazenda, você manda para qualquer canto. Isso, indústria, casa, comércio. Exatamente. Então vai lá conversar com a equipe da Bolt, você vai sair lá do negócio fechado. Valeu, Muito Bolt. obrigado. Nossa parceria também aqui está com a Castros Contabilidade Certificadora Digital. O Luiz Mário falou aqui da Castros, né? Exatamente. Cara, vem gente até de outro estado para fechar com a Castros, porque lá a equipe é extremamente competente. Sim. Tem nome. E se você quer deixar toda a sua empresa, toda a burocracia, aquela papelada que ocupa a sua cabeça, deixa lá com as meninas da Castros, daquela equipe, porque elas vão desburocratizar a sua vida. A gente já vive num país extremamente burocrático. Deixa lá com quem entende, tem capacidade para isso. Porque aí, meu amigo, vai sobrar mais tempo sem inventar seus negócios. Sim, você se organiza. Você curtir sua família, que isso. Exato. Então, meu amigo, Castros Contabilidade e também o certificado digital. Isso aí. Vai abrir uma empresa aí, tá pensando em fazer algo do tipo, vai fazer seu certificado lá com a Castros. E aí, com a sua vida financeira organizada, você consegue o quê? Fazer um segurinho lá na Matos e Carvalho, meu Obviamente. amigo. Uai, que é isso aí? O seu bem aí, você lutou tanto para conquistar, você não vai colocar um seguro nele? Tem que segurar, moçada. Exatamente. E é só carro lá na Matos? Não. Tem o seguro safra, tem o seguro imobiliário. Máquina agrícola? Cara, e não é só seguro, né? Não, É seguro, consórcio, empréstimo, financiamento. Exatamente. Então, são vários e vários benefícios financeiros para sua vida, para poder te ajudar aí a planejar o seu futuro, meu amigo.
Se não tem um carro ainda, vai lá, faz um consórcio ou tira um financiamento se for mais urgente e não deixe de fazer o seguro. Isso aí. Tranquilidade, porque a Matos tem preço de qualidade. Sim. Por causa do Grupo Gás Forte. É, o Grupo Forte. Aquele mix lá, ó. Então, meu amigo, pode conferir. O mais barato é lá na Matos e Carvalho. Valeu, Vaninho. Valeu toda a equipe, valeu, Voninho, nós. Também nossa parceria está fechada com a Rede Droga Vaz. Novo conceito em manipulação, dermocosméticos, fármacos, perfumaria e tudo mais. A Flas lançou lá, chegou maquiagem, porque a festa tá aí, né? Ela falou, Olha maquiagem só, renovada. esses empreendedores são muito fortes, já avisando aí a festa. Então, meu amigo, se você precisa de algum desses produtos e entrega na sua casa, quer comodidade maior que essa? Não tem. Então, liga lá na Droga Vaz, tem vários produtos para você. Não só em Vianópolis. Silvânia e Pires do Rio. E só crescendo. Muito obrigado a toda a equipe da Rede Droga Vaz, que é uma equipe extremamente competente, atendentes de qualidade, não canso de falar isso. Muito Tamo obrigado. junto, Yanais. Valeu. Fechando nosso time de parceiros, Estúdio Metro, o grupo estúdio que também é marmoraria. Marmoraria. Além de todo o sonho seu idealizado ali num projeto, a marmoraria que está cada vez crescendo. Sim, porque é exatamente isso. É o projeto, a construção e o mármore lá. É granito, é o quartzo, que eu não sei se é isso mesmo que fala. Exato. É Meu amigo, isso. lá tem aquelas pedras que você liga a luz e reflete. Filho. Não, eles são Onyx. diferenciados. Ah, e tá contratando, marmoraria tá contratando. Porque quem está crescendo está sempre contratando. Então, se você está pensando em construir, quer reformar o seu ambiente, quer dar aquele toque de mágica e só o estúdio consegue, idealizar aquele sonho seu na sua casa, no seu escritório, seja onde for, vai lá conversar com os meninos e deixa a obra na mão deles. Quem você quer dor de cabeça? Deixa com quem entende. Ali é um time extremamente competente, arquiteto, Excepcional. engenheiro, e deixa lá com eles que eles tomam conta da sua obra. Fez sua casa e as pedras, deixa lá com eles também. Isso aí. Muito obrigado a toda a equipe aí do Grupo Estúdio. Muito obrigado, Matheus Vitinho. Muito bem, meu amigo. E aí? E o episódio de hoje é com um senhor muito conhecido aqui na cidade, né? Muito conhecido. E o pessoal pediu bastante e a gente entrou em contato. Agradecer ao Heitor, ao Lesmão que intermediou esse contato aí. E hoje estamos aqui com quem, meu amigo? Silvio do Maracujá. Seja bem-vindo, Silvio. Muito bem-vindo, Silvio. Fico muito feliz de ter espaço com vocês aqui, com todos. E um momento muito oportuno para a gente falar um pouco da nossa experiência e o nosso passado. Exatamente. Isso aí, sem dúvida. Aqui, ô Silvio, o pessoal gosta de saber da história. O que é negócio? Cure a vida dos outros. Todo mundo gosta de aprender com um pouco da experiência dos outros. Sim, é muito bom, né? É sempre bom. Silvio, antes da gente chegar, que eu sou curioso, o porquê do maracujá. É a primeira até pergunta chegar que ele lá, falou que ia fazer. Mas vamos lá. Você nasceu onde, Silvio? Eu sou nascido em Ponte Funda. Na Ponte Funda. É mesmo? É um pequeno povoado que eu gosto de lá, minha família mora lá, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Olha só. A gente foi lá agora, o senhor contando que naquela casa que seu pai mora, é aquela casa desde sempre, né? Desde sempre, tem 60 anos que resido lá. Quantos 60 irmãos, Silvio? anos. Nós somos 6 irmãos, 5 homens e uma mulher. Rapaz. E lá na Ponte Funda, as lembranças que o senhor tinha de lá, como é que era? É, um povoado assim, um povoado que iniciou através da rede ferroviária, né? A estação. Aí foi criando um arraialzinho lá de poucas residências e hoje tem mais ou menos em média 350 residências. Mudou demais, né? É, tem um pouco mais de 1.000 habitantes. Olha só. Olha aí. Seu pai era da região ali também? Meu pai é pioneiro lá, tem 60 anos que mora no povoado, ele é nascido e criado no povoado. Olha, ele também. E já está com 82 anos, tanto meu pai e minha mãe. E ele criou toda a família lá nesse povoado, da Ponte Funda. A mãe do senhor também é de lá. É de lá, né? Nascida também lá, Silvio? Nascida lá Olha também. só. Então era rapaz. propriedade rural, bem próximo, né? E os dois, quer dizer, quando iniciou um namoro e tudo, veio se casar e permanece os dois unidos até hoje. Essa pergunta eu tinha que fazer para eles, mas acho que o senhor sabe responder. Por que é Ponte Funda? Ponte Funda, ela veio de origem de uma antiga ponte. Até o nome dela é Ponte Funda. Aham. E Tô ela chocado. existe, né? Existe ainda, ela está desativada. Ah. Mas é próxima à Fazenda Velha do seu Walter Tauro, essa propriedade. Tá. Dá pra passar na ponte ainda?
Hoje passa mais a pé, o de animal, o cavalo no caso. Né? Então, Porque ela está desativada. Entendi. E lá, Silvio, na infância, assim, como é que era a questão para estudar? Como é que vocês faziam lá? Tinha uns grupos lá? Tinha, já existia o grupo lá, primeiro, antes dessa escola atual, Antônio de Araújo Moraes, então era uma escola mais antiguinha que tinha lá. Então a gente começou lá, foi para Antônio de Araújo Moraes, que é a permanente que tem lá, mas é um estudo bom, de qualidade, já era e é permanente muito bom. O senhor é o irmão o mais novo? O que é? Lá eu sou o terceiro. Terceiro. Primeiro o Irineu, Neuzinho, Alair, depois eu. Aí vem o Sebastião, o José Antônio e o Edésio, o caçuda. Certo. E lá, seu pai trabalhava com o quê? Era na fazenda mesmo? O que era? Ele trabalhava na fazenda, depois ele ingressou a trabalhar na Rede Ferroviária Federal. Ele ajudou? Trabalhou até aposentar. Trabalhou até aposentar na rede. Mas ele ficava viajando? Viajando constantemente, porque a rede, no estado de Goiás, é Anápolis e Goiânia, e até dentro de Goiás, por exemplo, vai até Catalão. O senhor andou? Andei bastante. Andou, Silvio? Olha, rapaz. Por diversas vezes eu tive a oportunidade de trem até Goiânia. Lá de Ponte Funda já pegava mesmo? Ponte Funda pegava. Até tem um projeto Trem Turismo, mas eu sei que é um pouco amoroso, assim, um pouco demorado, mas vai acontecer, vai dar certo ainda. Olha só, Vamos ver, rapaz. né? Então foi um momento muito bom, sabe? E Goiânia tive demorava oportunidade. quanto tempo? Umas 3 horas? Era essa média, de 3 horas. Ele é um pouco lento, mas não é tanto. Ele é em média de 70, 80 e vai Olha, embora. rapaz. Ai, que coisa boa. E lá, o senhor lembra quando chegou o trem lá e tudo? Quando chegava, eles paravam, por exemplo, em Ponte Funda, na estação mesmo. Aí na estação, na época, e tinha muito ambulante, vendia as coisas lá, e vinha para Vianópolis e ia prosseguindo, sabe? Até chegar em Goiânia. Era o point ali, né? Gente descendo, subindo e tudo. Muito. Ali era muita gente de fora e da região, né? Que naquela época tinha pouco meio de transporte, era mais o trem de ferro. Depois vinha um ônibus, né? Que hoje facilitou que quase todos têm um carro, possa se locomover. Naquela época tinha pouco. E a gente falando de escola, o senhor era bom aluno? Graças a Deus, bom aluno. É mesmo? Era 10? Eu vim estudar e depois eu vim para Vianópolis eu tive minhas professoras no Jandira Bretas Quinan. E até, assim, não prossegui os estudos, não sou formado, mas graças a Deus... Mas a vida formou, né, Silvão? Experiência de estudo bom. Né? Quem que era o professor que o senhor lembra? A minha professora em Ponte Funda, eu lembro de todos. A dona Romilda Meirelles, a Gite Rocha Lázara, que é falecida, né? E a dona Nilza e a Maria Luísa. Então são essas que foram minhas professoras. Rapaz, eu não lembro, não. Se você me perguntar, eu não lembro, não, rapaz. Me desculpe, meus professores aí, mas não lembro de todos, não. Dessa Mas época. a sua memória a gente sabe, né, amigo? Então, Você entende dá um isso, desconto. né? E falando de memória, a memória da senhora é boa, né, Silvio? Graças a Deus, a memória é muito boa. Então, assim, eu já estou com a idade média, sabe? Mas a gente sempre recorda o passado. O senhor tá com o quê? Uns 32? Não. Estou com 55 anos já. 55. 55. E eu fui casado a primeira vez 15 anos. O senhor tinha 15 anos? 15 anos de casado. período, né? Tá. De casado. E depois a segunda esposa foi 5 anos. Eu nunca imaginei na minha filha que eu ia ter tantos filhos. E tenho, graças a Deus. O senhor tem quantos? Eu tenho um total de 5. São 4 mocinhas e um rapaz. Mocinhas, tá tudo formada já. Pro pai é sempre uma mocinha, né, Silvio? Tá certo, Silvio. Faz aquela perguntinha que eu quero saber agora. Não, calma aí, vamos chegar lá. Preciso saber, velho. E ali, Silvio, estudando, o senhor ajudava seu pai, sua mãe dentro de casa? Como é que era isso? Estudando na época, na minha época de juventude, então tinha pouco serviço, sabe? E sempre tive vontade de trabalhar. E trabalhava como diarista na zona rural, né? Nas propriedades rural próximas. Isso lá perto da Ponte Funda perto mesmo? da Ponte Funda. Entendi. Mas sempre querendo ajudar, né? Em casa também, né? Estudava e trabalhava, então? Estudava e trabalhava. Meu pai era muito rígido, minha mãe, para poder dar uma boa educação aos filhos. O senhor apanhava? Apanhava. Assim,
o pessoal mais antigo, eles eram muito severos nesse sentido. Qualquer um erro era cobrado na Varinha base de goiabeira? da sua. Isso mesmo. Porque antigamente a gente sempre, quando conversa com a pessoa assim, que é dessa época, sempre falou que é uma criação mais severa, mas que isso gerou resultado na vida da pessoa. É perfeitamente. Hoje a gente vê aí uma criação mais ou menos que gera lá na frente não bons resultados, né? Isso quer dar exemplo? Não, deixa quieto, deixa quieto. Ô Silvio, e deixa eu te perguntar, na época da escola ali, candidatava seu chefe, líder de sala? Tinha negócio de grêmio estudantil na época do senhor? Não, nessa época não tinha muita essa vocação, não, sabe? Não tinha, não, né? Não, era mais tranquilo, sabe? Mas, assim, os alunos eram muito legais, os amigos, e tinha umas brincadeiras bem legais na época. Assim, Era de muitos amigos, Silvio? Era muitos amigos, uma rodinha boa, sabe? Então, assim, os parentes, os primos, então a gente morava tudo meio próximo, os primos, Era né? tudo família. Tudo família. E até hoje, assim, passou o tempo e permaneceu essa amizade, assim, a gente recorda, né? Não, você vê lá na casa do Silvio, moço, tanto de gente dava lá, pô, de fundo inteiro, tudo em volta lá, e conversa com todo mundo. Conhece todo mundo lá, né, Silvio? E o povoado da Ponte Funda foi muito interessante. Eu morei lá, foi 17 anos, que eu sou nascido em 1966, foi ter energia em 1983. E Então era a que gente jeito? era Vela? tudo no escuro, era lamparina, os pais que tinham mais condições tinham até um lampião, sabe? Então a gente conhecia muitos amigos assim pela voz. No escuro mesmo. Olha! No escuro. Então eu tive assim essa oportunidade de passar por essa época, né? Olha De só, conviver rapaz. assim, sabe? Então a gente conhecia muitos amigos pela voz. No escuro mesmo, sabe? A gente conversou aqui com o Luiz Mar, ele foi criado na Ponte Funda, e aí ele contando pra gente que lá teve uma época da energia que chegava a um certo horário da noite e eles desligavam o relógio e todo mundo tinha que ir pra casa. O senhor lembra disso também? Lá na Ponte Funda foi interessante, assim, tinha umas propriedades rurais lá, sabe, que é dentro da Ponte Funda mesmo, da dona Olinda Tavares e do seu Joaquim. Então eles tinham uma televisão naquela época, eles tinham uma energia motor, né? Aí a casa parecia um cinema, vez 30, 40 pessoas. Pra ver televisão. E nós não tínhamos assistir. televisão, nós íamos lá assistir, tinha vontade de Olha assistir. só, rapaz. E eles eram tão legal conosco, assim, com todos, que liberaram para nós assistir lá. Olha, aí Horário chegava uma certa novela. hora do dia, virava um cinema. E aí nós íamos para lá e O senhor lembra de realmente... assistir o quê? Novela? Mas era novela, Os Trapalhões. Os Trapalhões. Olha, rapaz. A gente recorda bem ainda. Nessa época aí, já era, como é que é? Não era preto e branco, não era? Era tudo preto. Era preto e branco? Era preto e branco, é a maioria Olha, delas lá. rapaz. Então tinha lá na casa do Soanés, lá era muita gente, assim, umas 30, 40 pessoas. Poder assistir televisão durante a semana. Eu falo que essa geração da década de 60, 70 aí, ou até um pouco antes, cara, eu acho que vai ser a geração que mais vai acompanhar mudanças tecnológicas de todas, porque hoje é só aprimorar, né? Nessa época aí foi inventando as O coisas. senhor foi ter televisão em casa quando? A partir de 1983. Aí teve energia, meu pai logo comprou uma televisão imediato, né? Então a gente passou, nem geladeira para tomar água geladinha não tinha naquela Não época. tinha, né? Tinha, assim, era movida a querosene. O motor dela, sabe? Então, A geladeira movida a querosene? Querosene era. Era bem diferenciada do que é atual hoje. Oh, mas como é que fazia? Era tipo um geradorzinho do lado? Como é que era isso? Era um sistema lá, eu assim não me recordo, eu não sei te falar mais Deve ser como um que era o gerador detalhe. mesmo. Mas era tipo um geradorzinho mesmo. que era. Rapaz, E essa eu não funcionava, sabia, e dava não. certo. Nossa, porque na época, antigamente, nossos avós salgar a carne pra ela ficar ali uns dias. Pra se manter, né? Se manter. Aí geladeira querosene, essa eu não sabia, não. Mas isso aí também, quem tinha era... Tinha querosene, a gás também, sabe? E lá em Ponte Funda? Era um botijão de gás por mês. Olha, rapaz, gastava tudo. E quando que apareceu o primeiro carro da Ponte Funda, o senhor lembra? Não, lá na Ponte Funda teve bem poucos carros lá, assim, naquela época, sabe? A gente contava, assim, não chegava nem uma meia dúzia, era bem pouco mesmo. Entendeu? Caminhão, ninguém tinha caminhão, mas era carro pequeno, era um Fusca, era uma Brasília, era um Corcel, era uma C10, era esses carros da E época. aí, pra vir pra Vianópolis, era no trem? Ou não?
Lá o trem passava praticamente todos os dias, né? Aí era no trem, é. E assim... Não tinha ônibus, por exemplo. Depois foi ter o Expresso Araguari, bem antigo. Começou a fazer o trajeto, né? Vianópolis, Silvânia, Arizona. É o mesmo mecanismo até hoje, aquele Expresso Araguari, porque é péssimo. E aí, quando vocês vinham pra cá, vocês sentiam diferença por ser Vianópolis com o povoado de Ponte Funda? Sentia diferença porque é o seguinte, a gente acostumado num arraialzinho, um povoadozinho que é tranquilo, que até hoje, graças a Deus, sabe? E depois Vianópolis mais adiantado, mais avançado. Então a gente tinha vontade de vir em Vianópolis. Dar uma volta na praça e tal, ver as menininhas. Tinha muito comércio, muito barzinho, né? Já tinha na época. Então porque tinha era vontade de diferença, né? Nessa época aí, bloquete, assalto, nada na Ponte Funda. Não, na Ponte Funda não. Na Ponte Funda eu tive até a oportunidade, né, devido eu ter sido eleita prefeita, eu consegui asfaltar lá por completo, lá o povoado. Foi? Lá era tudo estrada de batida, de chão e muita poeira. Olha, rapaz. E então era o maior pedido da população lá, era o asfalto. Era o asfalto. Aí eu consegui asfaltar tudinho lá. Não, nós vamos chegar lá. Mas aí então, agora eu quero saber por que é Silvio do Maracujá. Silvio do Maracujá, a gente veio de uma origem, sabe assim... Na região tinha muito produtor de maracujá e eu já por muitos anos mexia com comércio lá na Ponte Funda. Tinha um mercadinho lá, sabe? Aí eu passei a buscar algumas verduras no Ceasa, fruta. Aí eu vi que o pessoal queria fruta, maracujá, por exemplo. Aí eu pensei, coloquei na cabeça, na minha região tem muito maracujá, eu vou começar a trazer para cá pro Ceasa. Aí eu comecei a levar e foi dando certo. Então o seu apelido não é daqui, é de lá do Ceasa. Lá do Ceasa. Aí pegou o apelido Silvio Maracujá e ficou lá de Ponte Funda também. Olha, rapaz. O pessoal de Vianópolis passou a me conhecer. Quem que é o Silvio? O Silvio Maracujá, lá da Ponte Funda. Quanto tempo nesse período de vender o maracujá? Eu dediquei esse trabalho por 23 anos, sabe? 23 anos, foi um bom período. E o maracujá na nossa região, grandes e pequenos produtores, além do leite, comercializavam o maracujá. Então, a Maguari, ela incentivava, dava os cursos, a Mater. A Maguari? A Maguari. Hoje mudou um pouco o nome, hoje é Royal Flashman, que é em Araguari mesmo a sede, sabe? Aí eles buscavam em grande quantidade. Aí eu passei a comercializar em Anápolis. E como é que o senhor levava lá para o Ceasa? Eu levava no Ceasa, eu comecei assim... Uma situação fraca, difícil, era uma Kombi, depois uma C10, até que eu consegui chegar num veículo maior, uma F4000. Olha, rapaz. E aí foi dando certo, aí permaneci por muito tempo trabalhando nesse ano. Não, Silvio do Maracujá, o forte era o Maracujá. Quando começou, o senhor tinha quantos anos? Eu acredito que eu tinha meus 19 anos. 19 anos. Ainda tem plantação de maracujá lá? Tem até hoje. É mesmo? Tem muito maracujá na região. Não só Ponte Funda, Caraíba, Santa Rita. A gente anda por aí só vê soja, né? Mas tem muito, tomate também, Vianópolis é muito forte na plantação de tomate. Tem, mais tomate eles plantam muito no pivô, né? Que eles plantam, que é para Unilé, Maguari, Aquero, antiga Aquero. Então tem muito, cara. E aí, nesse período, Silvio, como é que surgiu a intenção de entrar na política? Ponte Funda me marcou muita necessidade. Eu sempre, assim, política, a gente entra por vocação de gostar, sabe? Sim. E lá em casa, assim, eu tenho muitos irmãos, mas eu sempre gostei de política, participar de reunião. Meu pai também foi líder comunitário lá no povoadozinho, né? Aí eu acompanhava ele na reunião e eu fui tomando gosto, sabe? Aí me preparei para me candidatar a vereador em 1996. Qual idade, Silvio? Eu estava bem novinho, eu estava com uns 22 anos. Olha! Nessa época. Aí eu fui eleito, candidato a vereador a primeira vez, em 96, e fui eleito o quarto mais bem votado. Na primeira você já foi eleito? Na primeira. Aí eu peguei e fui apoiar um candidato a deputado estadual de Silvânia, Ronildo Naves de Oliveira. Aí o Ronildo teve uma boa votação naquela época. 1.721 votos em Vianópolis. Aí ele me convidou para mim sair candidato a prefeito. Eu nunca nem imaginei que tão rápido, imediato, do mandato de vereador já foi para prefeito? Para prefeito. O Ronildo Naves foi eleito? O sucesso de ser eleito.
O Ronildo foi eleito. Foi eleito, né? Deputado estadual. E aí, então, no mandato de vereador, o que o senhor recorda, assim? O senhor gostou da vereança? Como é que foi? Assim, política, ela não é muito fácil, é difícil, a gente pensa em fazer muito e às vezes a gente não consegue fazer tudo que a gente planeja, pensa. Ainda mais o vereador, né, Silvio? É o mais cobrado que tem menos poder. Vereador é muito difícil, é mais disputado e pouco atendido, sabe? Nos pedidos e tudo, né? E tanto a nível municipal, do estado, a gente tem pouca atenção, sabe? Mas eu dediquei... Eu tinha o meu caminhãozinho, o pessoal chegava em casa, eu tô com uma mudança, você pode me ajudar? E aí eu fui ajudando. Foi ajudando. Na época tinha F4000? O F4000 foi facilitando a maneira de eu atender o eleitor. Entendi. E aí, nesse período, o senhor lembra quem era o prefeito? Na época, na época minha, foi na época do Neito. Do João Bosco. Do João Bosco. Foi João Bosco. Aí depois sucedeu o Neito e assim por diante, sabe? Quem que eram os colegas vereadores da época? Na época era o Dr. Jamil, o Badu, o Adelinão, que foi. Adelinão tá todas, né? A Maria Lucélia, Marinho. Então foi assim, uma turminha boa, sabe? O seu Anésio, ele faleceu, né? Então foi uma turma que todo mundo trabalhava, pelejava. Eu lutava muito pelo meu povoado também, né? Ponte Funda, né? Porque hoje eu moro lá até hoje, né? Então a gente tentava agradar a comunidade, o eleitorado em geral, sabe? Se o senhor conhecia o povo pela voz, rapaz. Sumia, né? E aí o Ronildo Naves chegou no senhor, porque o senhor trabalhou para ele muito bem, porque conseguiu esse tanto de voto, falou, por que você não candidata a prefeito? O Ronildo Naves foi uma história através do vereador lá de Silvânia, o Osmar. O meu pequeno comércio que eu tinha, já tinha um mercadinho na Ponte Funda, e eu comprava frango do Osmar, que é do supermercado Maracanã, em Silvânia. Aí o Osmar falou, Silvio, eu vou te apresentar um candidato a deputado estadual da nossa região, o Ronildo Naves. Eu vou trazer ele aqui na sua casa. Aí ele levou em casa e a gente conversando, eu agradei assim, a forma que ele me expôs para a gente trabalhar, fazer uma parceria de trabalho, né? E assim eu pensei, eu vou trabalhar com o Ronildo, vou ajudar ele. E eu fui o único vereador que acreditou no potencial de sucesso, de vitória dele, né? Aí deu certo, sabe? Ele foi eleito. Muito voto aqui, né? Muito voto, foi bem votado. Aí quando eu me candidatei a prefeito, faltando 10 dias para minha vitória, ele faleceu. Não. Aí teve um infarto e tudo, daí eu tive um mandato, mas não tive o apoio dele. Nossa. E como é que foi essa questão, essa ideia, o senhor aceitar isso? Rapaz, já saí de vereador e ir para prefeito, como é que foi isso? Foi incentivo do Ronildo. O Ronildo falou assim, eu sempre fui uma pessoa assim, sempre da classe baixa, mas é aquele da classe baixa, assim, empreendedor, sabe? Dedicando, trabalhando. A gente pensa num dia melhor, um futuro melhor, sabe? Aí eu pensei, o Ronildo falou assim, vamos fazer uma campanha pé no chão e tudo, você vai ter meu apoio total nessa campanha. E assim foi feito. Ele comprou o trio elétrico, show, era um sobrinho, um bocado de sobrinho dele. Na época, show, podia... O senhor trouxe alguém? Essa época forte na Nashville, esse povo era forte. Nashville foi dele. Foi? Rapaz, eu lembro desse trem. Eles cantou lá no bairro Michel. E o sobrinho do Ronildo, a gente trouxe eles por diversas vezes, mas eu nem recordo mais o nome deles. Que já tem um bom tempo, né? 20 anos. Foi em 2002? Foi 2002. Não, foi no ano 2000. 2000, né? No ano 2000, aí mais ou menos 20 anos. E como é que era o comício, o showmício em si, né? Porque, rapaz... foi uma das melhores campanhas, sabe? As campanhas, assim, na época, era os fazendeiros e tudo doava, às vezes, um boi, uma vaca ou duas. A gente fazia um almoço, fazia um churrasco. Então, era uma campanha boa, bem legal. Porque não existe mais isso hoje, né? Existe. Hoje não existe mais, acabou. Cada mandato é 20 anos, só diminuiu até pela metade, é 45 dias de campanha agora. É verdade. Começa dia 16 de agosto, termina dia 2 de outubro, né? Então é uma ligeira, não pode dar mais camiseta. Antes era tudo liberado. Podia tudo, né? Valia tudo. Então era uma campanha boa, sabe? O pessoal, o eleitor acreditava mais no político.
Porque, assim, era mais verdadeiro, sabe? Era muito tete a tete, Hoje né? está em muita falsidade na política, sabe? É lógico que nem todos, mas dá para a gente observar, sabe? Naquela Tem época muitas eu achava que pessoas era que menos. entram para tirar proveito financeiro, pessoal, sabe? Então a gente observa tudo isso aí. E o eleitor hoje está muito bem informado, ele não quer mais que seja um candidato dessa forma, Exato, entendeu? tá mudando, Que seja um né? candidato honesto, direito, comprometido com a população, com o trabalho do dia a dia, né? Nessa época que o senhor candidatou a primeira vez, foi contra quem? O João Bosco, não foi? Não, na época da primeira vez foi com o Dr. Elcio. Dr. Elcio, né? Ah, Eu acabei ganhando o Dr. Elcio na época. O senhor lembra a questão de voto? A diferença foi grande, não foi? Foi grande. Eu tive 2.700 votos de vantagem. De vantagem? Ele teve 1.470 votos, eu tive 2.700 e poucos votos. Eu tive uma votação de 76% do eleitorado de Vianópolis. olha Diferença só. grande, hein? E aí o senhor foi eleito. O senhor lembra a primeira coisa que o senhor fez como prefeito? Não, eu quero saber, quando o senhor saiu o resultado da urna, onde o senhor estava, como é que foi? Bebendo. Sim, eu até estava em Vianópolis mesmo, no dia. A gente ficava esperando o resultado, né? Então eu já estava em Vianópolis, né? Na época, esperando, aguardando o resultado, e deu certo, deu positivo. Meu vice foi o Dr. Cláudio Mesquita, né? Aí, meus vereadores, na época eu tive a oportunidade de fazer a maioria dos vereadores. Aí é na bom, época eu hein? estava com 48 candidatos a vereador, uma turma grande, sabe? E aí o primeiro trabalho, assim, em busca de benefícios, eu consegui, na época, o governador era o Marconi Perillo, era o Marconi e o Íris, aí o Marconi ganhou do Íris, aí o Marconi me ajudou com uma quantidade boa de asfalto, 100 mil metros de asfalto na época. Olha. Que aí foi pra Ponte Funda. Isso, aí eu tinha prometido na Ponte Funda que se qualquer quantidade que eu conseguisse durante o mandato, iniciando o trabalho, eu ia começar por lá. Ponte Funda. E assim foi feito, sabe? Asfaltei Ponte Funda, Caraíba, o Delfino e um pouco de São José. E foi onde eu consegui distribuir uma boa quantidade de asfalto. Que mais o senhor pode trazer assim pra gente do mandato, que o senhor lembra assim que você fez? Assim, a vontade de fazer muito, isso aí Sempre é tem, vontade né? O negócio de todos eleitos, né? Eu tive a oportunidade de fazer concurso público municipal, depois do mandato e não reeleito depois, muitas pessoas falaram, você foi tão bom, eu sou concursado hoje na prefeitura através de você. É Então, mesmo? foi bom, a gente fica gratificante, sabe? A gente fez algo que beneficiou muitos e muitos cidadãos. Porque é pra vida inteira, concurso a pessoa Sim. sempre vai lembrar daquele momento. E como gestor assim, Silvio, o senhor sempre foi mais pé no chão ou teve em algum momento o senhor ficou muito vislumbrado com a política? Não, a gente sempre é pé no chão, assim, lógico que na política a gente quer dar o máximo do trabalho, mas a gente não consegue tudo aquilo que a gente pensa em executar, sabe? Tudo é limitado, né? Mas foi bom, eu consegui beneficiar a Ponte Funda, Caraíba, Vianópolis, muito desenvolvimento que Vianópolis iniciou naquela época, foi através, assim, do corre-corre que a gente conseguiu também, sabe? Implantação de diversos setores que em Vianópolis, que foi implantado na nossa época, que hoje cresceu, melhorou e veio melhorando, está melhorando. Então, teve um pontapé inicial, sabe? Sim. Né? Eu conseguia pagar bem os funcionários, certinho. E foi dessa forma que Vianópolis vem crescendo e vem desenvolvendo, melhorando. Quando o senhor chegou lá na cadeira de prefeito, qual foi a maior dificuldade, assim, que o senhor não esperava? A maior dificuldade de tudo, assim, você pega uma máquina administrativa, tudo, é lógico que cada mandato você tem que estar renovando uma frota de maquinário e tudo. Vianópolis vai crescendo, sabe? Precisando, por exemplo, caminhão coletor de lixo era um caminhão caçamba. Hoje não, hoje tem caminhão coletor, então tudo assim veio desenvolvendo. A cidade cresceu e está crescendo a cada ano, sabe? Então a gente enfrentou muita dificuldade em recurso financeiro. Recurso é limitado, você tem que aplicar, por exemplo, as metas, atingir 25% na área de educação, 15% na área da saúde, e daí por diante, sabe? O senhor teve apoio de alguns deputados? Porque
O problema foi o que o senhor falou, né? O senhor tinha o deputado Ronildo, infelizmente ele faleceu. O Ronildo Naves era um deputado que ia me ajudar muito, mas infelizmente é uma fatalidade, né? Que morreu faltando 10 dias da minha vitória. Então não tive como ter o apoio dele durante o meu mandato. Mas o doutor Honor me ajudou bastante, o Honor Cruvinel de Oliveira. Ele era federal ou estadual? Estadual. Estadual. Federal, o senhor teve algum assim, que ajudou muito? Ele me ajudou, Luiz Bittencourt. Me ajudou bastante. Aí, esse deputado o senhor conheceu durante a campanha ou foi depois? O federal conheci durante a campanha, ele me ajudou, sabe? Ah, tá. Eu estava no PMDB na época, eu fui eleito pelo número 15.609, pelo PMDB. Aí, assim que eu fui eleito pelo PMDB, eu tive o apoio dele, do Luiz Bittencourt, e ele me ajudou no decorrer do mandato. Luiz Bittencourt me ajudou com ele, o Jovair Arantes também, me ajudou bastante. O Jovair conseguiu um recurso para Vianópolis muito importante, que foi o posto central que tem aqui no centro, aqui de Vianópolis. Na época estava parado por muitos anos, ele conseguiu um recurso, a gente colocou ele para funcionar. Sim. E como é que foi, Silvio, chegando para o final do primeiro mandato e para a reeleição? Quem está no poder sempre pensa que às vezes vai ganhar, e foi o que não aconteceu comigo. Eu perdi a minha reeleição, né? Mas foi por uma diferença bem pouquinha, sabe? 1%, foi um total de 132 votos, sabe? Nossa Senhora! Mas foi assim, uma experiência para mim poder ter candidatado de novo e ter ganhado. Ganhei praticamente do mesmo grupo na época, que me ganhou de mim, eu ganhei deles depois. E o senhor consegue falar por que o senhor acredita que não foi reeleito logo em seguida? Uma reeleição, você nunca pode contar que vai ser reeleito. Quer dizer, eu perdi por pouco voto, né? São questão de detalhes, às vezes o que você não conseguiu fazer, o eleitor depois acaba não votando em você entendeu? E também alguns companheiros, que a cidade é pequena e às vezes você coloca funcionário que acaba tendo uma grande rejeição, e a pessoa, não te voto em você por causa de funcionário, tal, assim. Resbarra no prefeito. Tudo cai em cima do prefeito. Aí você não tirou, não mudou, não houve uma mudança na hora certa, sabe? Aí você é penalizado depois. E também o doutor Antônio na época veio muito forte, né, doutor Antônio? O doutor Antônio, eu tive a oportunidade de ouvir muitas e muitas senhoras falar, o doutor Antônio fez o parto da minha filha, isso, aquilo outro, e assim foi acontecendo. Quer dizer, tem um serviço prestado, né? Na área da saúde, na área social muito boa, porque hoje a saúde que trabalha já por muitos anos, mais de 30 anos de medicina, todos sabem que o pessoal, às vezes, fala assim, eu vou ter que votar nele porque eu acabo devendo um favor. E assim pode ter acontecido. Aí, depois o senhor perdeu essa eleição, como é que foi? O senhor voltou para trabalhar, como é que foi? Eu fui trabalhar em Goiânia, sabe? Eu trabalhei na Secretaria da Agricultura do Estado. Fiquei lá por 3 anos e meio. Aí foi onde eu afastei de novo, me candidatei de novo a prefeito. Aí foi onde eu ganhei novamente para prefeito. Sim. Então, no mandato do doutor Antônio, o senhor estava em Goiânia? Em Goiânia, sim. Aí, como é que foi para o senhor chegar lá na Secretaria de Agricultura? Foi através do doutor Honor Cruvinel, o estadual. Ele intermediou junto com o governador Marconi, que a gente estava... o Marconi. O Marconi estava com um apoio bom com ele e tudo, né? E ele me levou para lá. Aí eu tive essa experiência de... Na época do senhor, o Marconi ajudou Vianópolis? Ajudou bastante. Ajudou inicialmente com 100 mil metros de asfalto e projetos sociais que existiam no estado, ele trouxe para os municípios. Então foi bom, ele não foi ruim. Casa Popular, consegui fazer em Ponte Funda, lá no setor São Vicente, entendeu? São José. Nesse tempo que o senhor estava em Goiânia, o senhor frequentemente visitava Vianópolis, como é que foi? Porque para voltar para uma eleição nova e ganhar, como é que foi isso? Eu vinha todas as semanas, em 15 dias, sabe? Eu estava em Vianópolis, nunca abandonei. Exemplo que eu permaneço até hoje em Vianópolis. Eu sou um cidadão que mora em Vianópolis. Quando o senhor perdeu a eleição, o senhor já pensava, não, na próxima eu volto? Eu pensava assim, porque tudo você não pode contar uma vitória, sabe? Sim. Mas se você vai trabalhando e está junto com a comunidade, o eleitor vai observando. E assim foi feito, sabe? Eu voltei com mais facilidade.
Nessa eleição que o senhor voltou e que ganhou, eu lembro que foi uma eleição que era o Neito que ia ser candidato, aí o Neito parece que segurou, que aí foi o Paulo Posse e o Beto Paraíba, não foi? O Neito ele saiu candidato, aí foi impugnado, aí caçou o mandato dele na época e tudo, e entrou o Paulo Posse e o Paraíba, e foi eu e o Luciano, e nós acabamos ganhando dele. Eu acho que não mudava muito mais do que estava assim, previsto a nós vencer as eleições, faltava por poucos dias. Aí mesmo que mudou o candidato, a gente conseguiu ter a vitória. Porque eles entraram bem no finalzinho, né? Eles tiveram uma semana de campanha. Foi uma semana, Tipo assim, me recordo. Aí nessa aí já foi com o Luciano. Aí foi com o Luciano é meu vice. Qual que o senhor achou mais difícil? O primeiro mandato ou o segundo, Silvio? O primeiro mandato, eu estava com uma equipe muito boa. Uma equipe que, assim, que realmente vestiu a camisa. A gente fez eu levei todos eles para Camburi, fizemos um curso de gerenciamento municipal, preparei os funcionários, qualifiquei eles, sabe? Então foi bom, eu não tive assim, grandes problemas, tanto judiciário, prestação de conta no TCM, então foi um mandato bom. Já no segundo o senhor fala, porque sempre tem esse negócio, igual o senhor falou, às vezes o cara deixa de votar no senhor, porque o funcionário seu, tal, acaba caindo a culpa no colo do prefeito. Então, nesse segundo mandato, o senhor acredita que isso aconteceu? O segundo mandato, assim, a gente fez mais acordo. Eu digo acordo é com o partido, sabe? Partidário, de compromisso, de dar uma secretaria para um e para outro. Você não sabe quem que vai vir do partido para poder estar junto na equipe depois, sabe? Porque tem equipe que realmente quer trabalhar e quer vestir a camisa da administração, sabe? O senhor não pôde escolher, e nesse último mandato não foi, assim, uma equipe não tão boa, sabe? Isso aí a gente tem que ser realista. Uma equipe não tão boa, assim, não desenvolvia o trabalho que teria que ter desenvolvido. A gente pode falar, então, que tudo como aconteceu no segundo mandato, a gente poderia falar que o erro foi esse? Eu acredito que sim, sabe? Um pouco, com certeza, em prestação de contas, porque hoje o prefeito é muito cobrado nesse sentido, você acaba sendo penalizado, sabe? A não prestação de contas na área de educação, na área de saúde, e hoje não só a Câmara Municipal, por exemplo, associações, hoje tudo você tem que estar observando, tudo certinho, estar acompanhando o dia a dia ou viver a administração, sabe? Então, tem muito funcionário que às vezes quer tirar assim, tempo mais para ele e menos para a administração. Porque, e eu sei muito bem disso, porque é muito burocrática a gestão pública. É muito detalhe, é muito documento. E acabou que nesse segundo mandato, segundo a Justiça, houve algumas irregularidades que aí deixou o senhor 5 anos sem poder candidatar. O senhor acha que pecou nesse ponto aí? Alguma coisa que o senhor faria diferente? Com certeza. Hoje a gente tem mais experiências, entendeu? Tem mais experiência porque eu tive um mandato bom no primeiro mandato, com poucas demandas que tem no dia a dia, no decorrer do mandato. Você deu algumas prestações de conta. Tive bem poucas irregularidades no sentido de prestar minhas contas. Eu tive mais sucesso administrativo, você entendeu? Então, o segundo mandato me penalizou mais. Quer dizer, no finalzinho veio me caçar o mandato, sabe? Quer dizer, eu jamais ia imaginar que eu ia ter um mandato caçado. Você entendeu? Mas isso acontece, também dá para tirar algum proveito nesse sentido, você ficar mais aprendizado. Mais aprendizado. Foi quanto tempo para finalizar o mandato do senhor? Foi em total de 8 meses. Foi restando. Restando, foi mês de maio, né? Sim. Para maio para dezembro, 8 meses. Nesse período, tá finalizando. O senhor sentia o clima da prefeitura diferente? Teve algum momento que o senhor estava lá no gabinete e o senhor falou assim, cara, agora fudeu? Eu acredito assim, eu não vou dizer que é perseguição e tudo, assim, eu tenho entregado sempre na mão de Deus, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa bem sucedida financeiramente quando eu entrei no meu mandato e saí com a roupa do corpo. Então, isso aí eu sou bem claro. Falo para juiz, falo para promotor, falo para qualquer vereador, qualquer cidadão venapolino. Eu não entrei na prefeitura para me tirar aproveito financeiro para mim ou a minha família. Jamais. Entendeu? Eu sempre procurei honestidade. Trabalhar nesse sentido, sabe? E assim, até hoje eu tenho lutado e
E a gente é muito penalizado, porque quando você está tudo certinho, tudo correto, a administração está fluindo bem, quer dizer, todo mundo está observando que o eleitor hoje, não é o eleitor, qualquer cidadão, somente na nossa cidade, no município, eles ficam em observação, porque tem prefeito que realmente, não só Vianópolis, ou fora de Vianópolis, que quer ver tirar proveito financeiro, e eu não, jamais, entendeu? Da minha parte, da minha pessoa, não foi feito dessa forma. Porque, geralmente, quando a gente vê, assim, a questão de um político sendo cassado, tendo um mandato impugnado, perdendo direito político, já acha que é para tirar benefício próprio. E como o senhor acabou de falar, o senhor entrou com a roupa do corpo e saiu com a roupa do corpo. Então, isso é notório. O senhor acha que por parte de algum funcionário, assim, realizado algum tipo de ação que não seja do agrado do senhor? Eu até analiso e penso o seguinte, assim, o judiciário, hoje nós temos o Ministério Público, tem a juíza local na nossa cidade, no município, investigou a vida do prefeito, ou a vez do ex-prefeito, do vice-prefeito, ou cada secretário, quer dizer, então isso aí, cada um está respondendo em cima do ocorrido, entendeu? Então, graças a Deus, a gente tem respondido as minhas ações e tudo. Fui penalizado assim, afastado por 8 anos, né? Já venceu os 8 anos. A hora que Deus me deu a oportunidade de me retornar, e caso eu ver que for viável voltar e ter condições de trabalhar para a comunidade, eu pretendo. Isso aí, sem dúvida. Eu gosto de Vianópolis, moro na Ponte Funda, né? Povoadozinho lá. Mas eu quero me candidatar, nem que seja a vereador, mas tendo a oportunidade de trabalhar, não é só para tirar proveito financeiro, não, de ter um bom salário, jamais. Perfeito. Eu quero ter condições de trabalhar, para poder mostrar para a comunidade que realmente eu tenho condições de fazer algo para a comunidade. Nessa última eleição, o senhor já poderia candidatar ou não? Foi no finalzinho, assim, foi bem quando poderia registrar a candidatura. Eu estou acompanhando tudo passo a passo, porque tem alguns acordos que a gente faz com a juíza. Muitas vezes você fica inelegível mais 4 anos, ou 3 anos, ou 5. Você entendeu? Então, passando essas eleições, eu vou me providenciar de ver de próximo o que necessita para agilizar a minha documentação. Entendi. Que não está tão difícil assim. E o senhor chegou, durante todo esse processo, a ter que arcar com multa, pagar um valor assim? Paga multa, sim. Eu já até pouco tempo eu paguei uma multa no valor de 2.500 e desempregado, em dificuldade. Aí eu pedi a juíza que parcelasse para mim 10 pagamentos e eu consegui pagar todas as 10 parcelas. Silvio, você se decepcionou com as pessoas ou com a política? Eu acredito, assim, que eu não posso dizer que eu decepcionei com a política, porque eu tive um sucesso de vitória como vereador e como prefeito por 2 vezes. As pessoas acreditou em mim, então eu não posso nem decepcionar nem com as pessoas, nem com o eleitorado. Quer dizer, eu posso ter a oportunidade novamente de justificar, quer dizer, o meu erro, o meu passado, o erro da equipe, mostrando que eu tenho condições de fazer diferente. Perfeito. Ficou alguma mágoa? Não, eu não carrego mágoa, eu coloco tudo na mão de Deus. Deus quer assim, então vai ser assim. Perfeito. E deixa eu fazer uma pergunta, Silvio. Porque o prefeito no município, ele está ali no mais alto nível de poder. Ele determina, não sei na sua época quantos funcionários públicos tinham, fazer concurso, então você tinha o poder de ajudar muitas pessoas. Com o poder na mão, é uma coisa. Já sem o poder, você já não tem o poder de ajudar. O senhor sentiu que pessoas afastaram do senhor nesse processo? Não, isso é verdade, isso afasta, é natural que eles afastam, né? Quer dizer, eu não tenho as mesmas condições como eu estar no poder. Poder é você ter o poder de condições de ajudar e não ajudar. E eu dava atenção a todas as pessoas que me procuravam. Fazia de tudo para ajudar, colaborar, contribuir com diversos projetos. Eu consegui trazer uma empresa para o nosso município de Vianópolis. Foi ouvindo o empresário, na época, solicitou um terreno e eu consegui a doação do terreno através do governador, que hoje é HL.
construtora, aquela sim. fábrica, agroindústria, né? Na época era LF de Castro. LF de Castro. Então o Luiz na época me procurou, eu corri atrás junto com ele por diversas vezes em Goiânia. E hoje está na mão de outro empresário e está colaborando com muitos e muitos trabalhadores. Muito emprego, tanto é que a empresa está cada vez mais necessitando de mão de obra, porque está faltando ainda. Faltando. E foi no primeiro ou segundo mandato? Foi no primeiro mandato. No primeiro mandato você trouxe a LF de Castro para Vianópolis. Foi. Nessa questão que o Nelson perguntou de pessoas que afastaram, teve pessoas que ficaram do lado do senhor? Tem pessoas que ficou até o último momento torcendo para que tudo dê certo, tudo ocorresse dentro da normalidade, sabe? Mas é aquele ditado, né? Quando houve um momento assim, vai caçar o mandato, o prefeito do Silvio do Maracujá, aí as pessoas, muitos e muitos, começam a afastar, entendeu? Aí começa a afastar e a gente não queria que isso acontecesse, mas chega um momento que você não dá conta mais de segurar aquele grupo, as pessoas estavam em volta, porque tudo ocorre em interesse também particular, sabe? Sim. Deles, né? E assim aconteceu, me caçou o meu mandato, mas estou me respondendo tudo que a juíza tem me procurado, o Ministério Público, me investigou minha vida a fundo, isso aí é tranquilo, não tem, eu sou nascido e criado em Vianópolis, permaneço em Vianópolis, eu não entrei na administração para tirar proveito pessoal, sabe? Então isso aí é tranquilo quanto a isso. Aqui, Silvio, a gente tem um intervalinho, que aí a gente vai fazê-lo agora, e você que está assistindo, fica aí, porque a gente vai descobrir se o Silvio comprou casas, mansões, jatos, carros de luxo quando saiu da prefeitura, ou como é que foi essa história. Fica aí, que a gente tem um recebido aqui, Silvio. Toda entrevista manda aqui pra gente, que é um lanchinho. Ali do Empório Paidim, tá sempre presente com a gente, mandando um lanche pra gente. E hoje, essa pessoa que mandou isso aqui não sabia que o senhor vinha, mas eu acho que acertou em cheio. Mandou uma geleia de maracujá. O senhor não acredita nisso. É uma novidade aqui de Vianópolis. Olha só. Geleia, cravo e canela. Cravo e canela lá da tia Cássia. Muito obrigado, Cássia. Eu sou suspeito que eu amo essa geleia. O Pode Crer e convidado. Quando não souber o que fazer, dê uma pausa. Feche os olhos, respire um pouco. Às vezes a resposta que você precisa pulsa no seu coração. Com carinho, geleia, cravo e canela. Muito obrigado, Cássia. Ó, não tô mentindo não, Silvio. Geleia de manga com maracujá. E outra aqui, essa aqui eu não tinha experimentado ainda não. Geleia de morango com pimenta. Cássia. Eu amo sua geleia, então... eu sou suspeito pra falar, né? Porque uma dessa aí eu como com uma colherzinha. Isso. Então nós vamos para um intervalinho aqui. Fica com a gente aqui, que daqui um segundo a gente tá de volta. Quer ver? Eu não falei que era um segundo? Já voltamos e com a geleia quase aí do nada, na quase rapa. acabando isso aqui, ó. Cara... Geleia, cravo e canela. Pode procurar. Pode procurar. Se você achar ruim, você pode vir aqui, então devolve seu dinheiro. Pode crer, vai pagar pra não, você. Se você achar ruim, você me dá a sua. Ó, Cássio, já pode fazer uma dessa aqui da grana, dá pra casa. Cara, morango com pimenta. Bom. Também o Empório Paidim tá sempre presente. Casou. Sim. Os biscoitos do Paidim com a geleia, casou. Tudo. E a hora que acabar, eu vou pôr geleia nas balas da Manzoca. Será que vai dar certo? Vamos ver, né? Vamos fazer o teste, não custa tentar. Se você juntar uma coisa boa com outra coisa boa... Positivo, né? Sempre, né? Mas muito obrigado a todos vocês. A geleia cravo canela, muito obrigado, Cássia. Delícia. Muito aprovado. Ao Paidim tá sempre aqui com a gente. E também as balas da Manzoca. Tá aprovado, Silvio? Aprovado. Pessoal, e antes da gente voltar aqui para esse segundo bloco, que a gente tem, como sempre, o costume de agradecer aos nossos parceiros, porque esse pessoal, meu amigo, ó, palmas e palmas e palmas, porque tá sempre aqui com a gente, apoiando o nosso projeto. Temos parceria que vai completar 1 ano, né, meu amigo? Vai fazer aniversário junto com a gente. A Mineira, a Bolt. Cara, vai fazer aniversarinho. Acho que vou fazer um bolo e convidar vocês. Porque, cara, essa entrevista aqui com o Silvio, acho que é raro, né, Silvio? Depois que o senhor saiu assim, pra dar uma entrevista assim... Tem que tirar tempo pra tudo. Assim que você entrou em
contato comigo, eu fiz de tudo para poder estar aqui com vocês. A gente é insistente, né? Enjoado, né? Mas isso é muito bom, tem que ser assim, sabe? Valeu demais, senhor. E tá vendo? É por isso, é por conta desses parceiros que a gente vai atrás para levar esse conteúdo para você. E como a gente acabou de falar aqui, os nossos aniversariantes com a gente, Isso. Mineira Materiais para Construção. Meu amigo, é sua obra em boas mãos. A gente já falou aqui 1 ano repetindo isso. Cara, e porque a promessa, eles entregam uma experiência para sua construção, é isso. Exatamente. E, cara, até levar lanche lá para a equipe da obra, cara, é muito diferente. Eles são diferentes, eles são. Então, se você tá pensando em construir, em reformar, cara, vai lá na Mineira, faz os orçamentos. Uma equipe, primeiro que você já vai chegar impactado pelo tamanho da loja. Depois, o atendimento. E depois os preços. Você pagou E isso depois aqui? o pós. Tô pagando. Me respeita. Falta só umas tintas lá, segura um pouquinho aí e tal. Mas tá tudo certinho. E eles não enchem o saco, não. Não enche, porque... Você deixa lá, mas eu tô tudo bonitinho. não vai dar o calote na mineira, né, moçada? Exatamente. Então, ó, se você tá precisando aí da viga baldrame até um suplá para sua casa, cara, é lá na Mineira Materiais para Construção, certinho? Então, vai lá, faça seu orçamento e sai de negócio fechado com a Mineira. Muito obrigado, Fabrício. Valeu toda a equipe da Mineira, valeu Fabrício. Bolt Energia Solar, Vitor Nestor e Paulinho. Exatamente, ó. Investir no futuro, meu amigo. Uma energia renovável que vai te gerar retorno financeiro. Sim, você vai poder Meu gastar amigo, com o que você quiser. Exato, dinheiro no seu bolso. Você faz um financiamento. Em vez de você pagar a sua energia, você paga as placas. Isso. E vai chegar um momento que esse financiamento seu vai acabar e você vai usufruir dessa energia solar. E o futuro tá aí. Carro elétrico, moto elétrica. O Paulinho tá rompendo na moto dele aí. Sim. Então, quando você tá enchendo o tanque da sua moto para andar uma semana, o Paulinho anda 2 meses. Meu amigo, tá cada vez mais próximo. Então, invista nessa energia renovável. Isso. Com a Bolt Energia Solar. Valeu toda a equipe. Pioneiros. Parceria nossa também com a Castros Contabilidade Certificadora Digital para você, empresário. Exatamente. Você pequeno, médio, grande, super grande, é lá na Castros. Como o Luiz Mário falou, vem gente até de fora devido à excelência do trabalho daquela equipe. Sim, ele conhece. E é de geração para geração, meu amigo. Então, tem nome e tem credibilidade. Então, se você quer deixar toda a parte burocrática da sua empresa nas mãos de pessoas que entendem e dominam o assunto com maestria, é lá na Castros. E também o certificado digital. Sim. Vai fazer o certificado digital, escaneia o QR Code aqui, marque um horário e faça lá com a Castros. Só chamar. Exatamente. Valeu toda a equipe. Muito obrigado. Parceria nossa também com a Matos e Carvalho Corretora de Seguros e não só, Silvânia e Vianópolis. Exatamente. Sempre crescendo. E é bom a gente reforçar aqui da questão do grupo que a Matos faz parte, que é o Goiás Forte, que possibilita para você, cliente, preço baixo. As melhores condições. As melhores condições. Seja no seu consórcio, financiamento aí, toda a gama de produtos que a Matos oferece. E tá difícil. Quando você conquista um bem, faça o seguro. Não crie dor de cabeça. Isso, a equipe tá pronta para te atender em nova sede. Exatamente. Valeu toda a equipe da Matos e Carvalho. Muito obrigado. Parceria nossa também com a Rede Droga Vaz, que só em Vianópolis tem 2 unidades. Exatamente. E futuro agora numa unidade na Ponte Funda. Ó, aí... É isso aí. Pega essa aí, Droga Vaz. Ó, a gente fala aqui sempre dos manipulados, os dermocosméticos, porque é um perfumaria, diferencial muito forte. suplementação, vários outros produtos com atendimento de extrema qualidade, entrega aí na porta da sua casa, meu amigo. Cara, toda hora eu também fujo dessa palavra. Comodidade. Comodidade para você, cliente Droga Vaz. Valeu toda a equipe. Muito obrigado. Fechando nosso time, Estúdio Metro e Marmoraria Estúdio. Isso aí, é o grupo daqueles jovens empreendedores. Isso. Nossa, eu lembro quando começou Cara, eu Estúdio, lembro cara. demais. Eu lembro do Vitinho me dando palestra lá em Engenharia Civil. É mesmo? Antes da estúdio, velho. Então, Oh. cara, o Vitinho sempre já era dando palestra na faculdade. Então, ó, é de confiança. Porque são extremamente capacitados. Tanto o arquiteto, o Matheus, quanto o engenheiro. Eu vou chamar de Vitinho, não vou chamar de Paulo Vitor, não, né? É Vitinho. É Vitinho, o nome dele é Vitinho. Então, você que está planejando construir, meu amigo, antes de ir na Mineira,
Sim, tem que fazer o projetinho lá. Já faça o projeto com Estúdio Metro, arquitetura, tirar seu sonho da sua mente, colocar no papel e, se Deus quiser, concretizar. Equipe sensacional. Exatamente. E no decorrer da obra, deixa que os meninos tomam conta. E depois que estiver pronta, a questão das pedras, dos mármores, é lá com eles. Pode chamar. É só chamar no grupo Estúdio. Instalação também inclusa, tá, moçada? Tudo. É mesmo? É tudo. Top. Voltando aqui, a gente falou aqui de construção e tudo. Silvio, nesse final desse segundo mandato, a gente falou aqui dessas questões que aconteceram. É verdade que o senhor comprou um rancho de 5 milhões de reais na beira do Lago Corumbá. Saiu ostentando, comprando fazenda por aí. Como é que foi? Eu, dentro do primeiro e o segundo mandato, quer dizer, eu já estava uma pessoa bem sucedida financeiramente. Um mercado bem instalado na Ponte Funda, uma chácara, no povoado da Caraíba, bem próximo. Então, era um imóvel que eu tinha, um bom carro, um bom caminhãozinho para me trabalhar, sabe? Envolvi na política e acabei perdendo todo pouco que eu tinha, sabe? E de lá para cá eu tenho passado por muitas dificuldades, mas sempre com um pensamento positivo, pegado a Deus, para que tudo venha a melhorar. É meu projeto, meu pensamento. A gente fala isso porque às vezes, quando a gente falou no primeiro bloco, quando ocorre alguma questão política, alguma desavença assim, já pensa que é no benefício próprio, o cara tá tirando dinheiro para ele. No seu caso, a gente percebe isso. Não aconteceu isso, né, Silvio? Não, graças a Deus, não aconteceu, não tenho. Hoje, o único imóvel que eu tenho é a minha residência. Isso aí já por muitos anos eu tenho ela, sabe? Então, permanece a minha residência, essa que eu tenho. Depois que o senhor saiu do mandato de prefeito pela última vez, qual foi as atividades que o senhor exerceu? Esse último mandato agora, o primeiro mandato eu tive um cargo em Goiânia, que foi trabalhar na Secretaria da Agricultura do Estado, através do Dr. Nôrego, o ex-governador Marconi me prontificou com um cargo no Estado, e fiquei lá por 3 anos e meio. Vim, candidatei novamente, tive o sucesso de ser eleito novamente para o segundo mandato, e permaneci o mandato até quase no final. Assim que eu tive o mandato cassado, eu voltei e fui trabalhar em Goiânia, na Associação dos Prefeitos, fiquei lá por 5 anos, e depois, de lá para cá, eu estou na povoada Ponte Funda. Já tem 3 anos que eu estou morando no povoado e lá quero permanecer. Hoje, lá, o senhor está vendendo maracujá, levando para Anápolis, como é que é? Eu levo para Anápolis maracujá e tem um pequeno verdurão lá, então é a minha sobrevivência. E isso lá, né, na esquina da Ponte Funda? Isso, no povoado da Ponte Funda. Mora quem com o senhor? Lá eu estou residindo na residência do meu pai. Meu pai e minha mãe estão debilitados, problema de saúde. Tá eu, minha mãe e minha irmã cuidando do meu pai e da minha mãe. Entendi. E esse coraçãozinho, hein, Silvão? Aí Vamos tocar nesse ponto. Eu tive a oportunidade de ser casado pela primeira vez por 15 anos e a segunda vez por mais 5 anos. E cada ex-esposa eu tive uma filha. Então, peraí, hoje o senhor tem quantos filhos? Eu tenho um total de 5 filhos. Mas tem uma outra senhora lá do Maranhão, fala que eu tenho um rapazinho com ele. Com ela. Tem chance de ser mesmo, Silvio? Tem chance? Acredito que sim. Todos que eu fiz DNA deu positivo. Então, assim, se um dia vier fazer, eu acredito que seja filho também. Então, no caso, seriam 6 filhos com 6 mães diferentes. Realmente. O senhor é namorador, hein, Silvio? A gente chama de menino transante. Mais ou menos por aí, sabe? E esses relacionamentos, foi na época da política? Como é que foi isso? Foi na época da política, quer dizer, o poder atrai muitos momentos e muitas situações, às vezes de sei lá, eu acredito às vezes até de proveito, né? De poder, sabe? Onde estava a camisinha? No momento não me é prevenir, tá aí as crianças. Tá vendo? E a gente contando aqui o nome de seus filhos. Eu tenho a Gabriela, que reside hoje em Silvânia, tá com 27 anos. E tem depois da Gabriela, tem o Marcos Eduardo, que está com 21 anos. Esse reside em Vianópolis, mesmo setor São José. E depois vem Camila Vitória, está com 15 anos.
e depois a Rebeca está com 13 anos e Natália com 12 anos. Ah, sim. E Silvão já é avô. Já sou avô, eu tenho 2 netinhos, o Enzo e o Davi. O Enzo está com 8 anos e o Davi com 8 meses. Os dois é da Gabriela do Heitor? É, da Gabriela. É mais legal ser pai ou avô? É um momento muito bom, assim, tanto os dois, sabe? É muito gratificante. Ser pai é um dom de Deus. Você vê, eu tenho meu irmão que cria minha filha e teve 2 relacionamentos com 2 mulheres, não tem um filho. Eu sou agraciado por Deus por ter diversos filhos, né? Então é muito bom ser pai. E ser avô é muito bom, é muito legal. Ter os netinhos, eu tenho os 2, graças a Deus. Toda semana eu estou com eles e transmito o carinho que eles têm a receber. Não, certo. E um salve pro Heitor do Costelão, que ajudou a intermediar aqui, pegar um junto com o Lesbão. E, ô Silvio, a gente falando aqui dessa questão de ser pai e tudo, a gente falou que depois do mandato o senhor saiu, voltou a trabalhar com maracujá. Teve um período que o senhor também trabalhou com caminhão? Eu trabalhei agora há pouco tempo, eu estava em Anápolis, aí o tempo de vendas de maracujá mudou da época que eu estava dedicando 23 anos, eu dediquei na comercialização de maracujá, vim dedicar novamente, sabe? Só que mudou o jeito de comprar, de revender ou de plantar, sabe? Aí eu estava esse ano, surgiu essa pandemia, aí estava ruim o comércio lá, sabe? Eu pensei, vou voltar para Vianópolis, vai começar a produção de soja, eu vou trabalhar de caminhão. E foi uma experiência boa. O senhor já tinha trabalhado antes ou não? Não, só no meu, eu tive já 2 caminhões a experiência grandes. Na época. Experiência minha mesmo, sabe? Mas foi bom, quem me deu oportunidade gostou do meu trabalho. Foi puxando soja. Puxei então. soja, fiquei 40 dias na produção de soja. Entendi. Silvio, na sua rotina, assim, o que você gosta de fazer que é seu momento de lazer? Momento de lazer, eu gosto, assim, de estar com a família, de estar com os amigos, conversar, transmitir alegria, né? Porque hoje a juventude mais nova hoje está muito apega, assim, não é todos não, mas muito deles. Se deixar, eles vão pro lado da droga. Isso aí eu tenho observado muito, sabe? Então, assim, eu até digo, uma administração local tem que se envolver muito, essas crianças, essa juventude, no esporte, sabe? Dedicar eles no esporte para ver se tira eles desse caminho. Porque em Vianópolis, no povoado, a droga está solta, em geral. E o senhor vê nessa questão, preocupado com a juventude lá da Ponte Funda, o senhor ainda almeja participar da vida pública para tentar, mais uma vez, levar benfeitoria para o seu povoado lá? Eu pretendo sim. Ponte Funda melhorou bastante. Eu acho que eu tive uma contribuição boa, né? Lá não tinha nada de asfalto, hoje é tudo asfaltadinho, arborizado. Então, um povoado bom para a administração atual cuidar, manter. Lá, as praças lá foi revitalizada, não foi eu que construí a praça, já tinha ela feito, o Isiquinã teve a oportunidade de revitalizar, né? Tive a oportunidade de revitalizar todas as estações do nosso município, Vianópolis, estações ferroviárias. Então, tive uma parcela boa de contribuição para melhorar aquele povoado, e melhorou. Então, eu tenho vontade, sim, de iniciar, eu vou ter essa oportunidade ainda, uma nova candidatura, em que Deus me permitir, seja vereador ou vice-prefeito, eu nem sei, mas pode ser até prefeito também. No momento eu posso estar me observando, ver o que é mais viável. Futuro a Deus pertence. Futuro a Deus pertence. Silvio, e aí a gente falando aqui que Vianópolis é uma cidade que desenvolveu drasticamente, houve uma mudança muito grande. Teve prefeitos como o Issi, hoje com o Samuel, dando continuidade do serviço. O que o senhor pode falar em relação a esse serviço que está sendo prestado para o povo vianopolino? E sobre a eleição desse ano, o que o senhor pensa? O que eu penso assim, cada prefeito que passou, no decorrer por muitos e muitos anos no nosso município, cada um deixou suas contribuições, né? Exemplo que eu deixei, o seu Fausto deixou, né? E anteriormente o seu Neito, o João Bosco, e posteriormente, né? Cada um veio deixando a contribuição, porque Vianópolis melhorasse e venha melhorar. Vianópolis está no eixão, né? Que é Vianópolis, Anápolis, Goiânia, Brasília, Caldas Novas, Catalão. Tudo é bem próximo. Vianópolis está bem desenvolvido na área da agricultura, pecuária,
muitas empresas de consultoria, sabe? Dando oportunidade de emprego para a juventude, emprego local. Então, isso é muito bom. O que eu penso, assim, da política, a política está se aproximando, começa agora mês de agosto, e eu vou defender o meu candidato local, né? Que eu pretendo defender, ajudar e contribuir, que é o Isiquinan Júnior, e o candidato que eu estiver apoiando federal, vou estar do lado dele para ajudar mesmo. E também o governador, observar quem vão definir a candidatura, né? Que define tudo agora em agosto. E presidente. De fora do pleito, não vou ficar. Nunca fiquei e não fico. Sempre participou, né? Sempre participei e sou declarado aos meus candidatos. O pessoal vão saber quem que é os meus candidatos que eu vou defender. Mas não é interesse meu, pessoal, não. É interesse para Vianópolis. Para Vianópolis. É. Perfeito. Você gosta do Marconi, não gosta? Gosto do Marconi, porque o Marconi ajudou muito durante o meu mandato, né? Foi o primeiro benefício que eu ganhei dele, foi 100 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica. Foi muito bom que eu tive a oportunidade de asfaltar todo o povoado de Ponte Funda. Então, tem motivo de eu retribuir. Certo. Silvio, na trajetória toda do senhor que o senhor construiu, tanto na sua vida pessoal, com a família, como na vida política, qual que é o aprendizado que o senhor leva para a vida, depois de tudo isso que o senhor já viveu? O que eu levo de aprendizado acho que qualquer um cidadão, qualquer juventude, acreditar que amanhã a gente pode ter um dia melhor. Um dia melhor no sentido de buscar soluções positivas que venham melhorar pessoalmente e melhorar a cidade, na área pública, na área da política, sabe? Eu, por exemplo, eu fiz opção na minha vida de me candidatar e tive sucesso. Candidatei 4 vezes e ganhei 3, né? Tive um mandato cansado, mas posso tirar assim, aproveito no sentido de conhecimento. Algum erro que eu tive, administrativo, corrigir na frente. Perfeito. É isso que eu penso. E novas oportunidades vão surgir. Entendi. Silvio, a gente falando aqui, você falou que a agricultura de Vianópolis é muito forte, e a gente comentando aqui, né, da questão que a gente vê muito soja, milho, mas aqui na região da Ponte Funda tem muito maracujá, desenvolvimento da pitaia também, na região. Tem, nosso município de Vianópolis tem um potencial na agricultura muito forte. Agricultura, pecuária, muita soja, a terra valorizou muito. Vianópolis tem muita produção ainda de maracujá e surgiu uma lavoura grande que é a produção da pitaia. Pitaia é o Carlos, que mora hoje na Ponte Funda. Ele tem mais ou menos uma quantidade de 50 mil pés de pitaia. Olha. Pitaia a pessoa tem que ser bem empreendedora para fazer ela produzir, e ele está tendo condições de produzir ela de qualidade. Colocar no Ceasa em Anápolis, em Goiânia, em Brasília, que é do Ceasa, tudo próximo, né? Tá indo bem. Hoje, o senhor falando da questão do Ceasa, o senhor leva mais ou menos quantos quilos de tomate? Assim, é diário? Como é que é isso? Lá de maracujá, eu dediquei mais foi maracujá, né? Maracujá, por exemplo, tipo assim, 3 toneladas, 4 toneladas semanal, sabe? Por semana. Então, e tem essa produção no nosso município. Tem Caraíba tem um pessoal, uns produtores lá que dedica bastante, sabe? Tem até câmara frias, faz grande quantidade de polpa. O pessoal já compra deles, comercializa direto com o produtor, pequeno produtor. Tá. Entendi. Silvio, como é que foi a experiência de estar aqui? Foi muito bom, eu fico agradecido, e o convite de cada um de vocês me fez o convite, fiz tudo para poder estar aqui nessa data de hoje e dizer um pouco, né, assim, eu, por exemplo, eu estou com 55 anos, já tenho um passado, um pouco de experiência do passado, né, ex-vereador, ex-prefeito por 2 mandatos, não é querer ser prefeito, eu fui prefeito, né, então, quer dizer, transmitir à juventude que tudo é possível dedicar, trabalhar, sonhar e correr atrás. Tá certo. Perfeito, Silvio. Que Deus possa abençoar aí seus planos, sua vida. Isso. A gente deseja todo o sucesso do mundo. E agradecer, Silvio, por estar participando aqui com a gente, como o senhor bem falou, desde quando eu solicitei o senhor foi muito solícito, muito educado, uma humildade absurda de poder estar aqui com a gente, fez todo o esforço possível. A gente só agradece, e também, com certeza, aquelas pessoas pediram o senhor aqui para levar um pouco mais da sua história, um pouco mais dessas suas experiências aí
pro pessoal que assiste aqui o Pode Crer. Eu fico muito agradecido. Vianópolis hoje, a minha amizade, graças a Deus, permanece. Tem muitos e muitos amigos aqui em Vianópolis. Então, isso é muito bom eu ter esse momento. Eu sei que com esse espaço de vocês, que é muito gratificante, muitos vão ter a oportunidade de nos ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado, Silvio. Valeu E o demais. que passou, passou. Recomeçar sempre. Recomeçar aprender. sempre. Nunca desistir, sabe? Porque são situações que a gente nunca espera na vida que surge. Eu, por exemplo, eu tive um problema de saúde, AVC, mas nunca me desanimei. Deus me abençoou que tudo está voltando ao normal e vou continuar a minha vida. Foi minha ano luta. passado, Silvio? Foi o ano passado. Ano passado, o senhor sofreu AVC, né? Já tem próximo de 2 anos. Ah, sim. Foi curado. Foi, graças a Deus. Bom demais. Trabalhando, cuidando das minhas filhas, meus filhos, né? Total Exatamente. de 5. Se cuida agora, hein, Silvão? Vamos dar uma segurada. Já chega de fita também. Essas viagens para Maranhão, vamos encerrar ela. Vamos lá. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Se inscreva aqui no Instagram, curta esse vídeo, compartilha, ajuda a gente aí. Vá lá no Instagram, siga lá também, o pode.crer, tá passando aí na tela. Cortes semanais e acompanhe aí que esse mês de agosto, meu amigo, tem muita novidade. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo, pessoal. Valeu. Valeu.